Vai. Pode ir. Gente, boa tarde. Então, vamos agora começar a nossa primeira mesa redonda do nosso seminário. Só uma informação, antes de nós começarmos as apresentações, é que a gente vai dar um certificado de participação a todos que se inscreveram e que efetivamente participaram do evento. Então nós vamos passar, todos os dias que houver mesa redonda, nós vamos passar uma frequência e ao todo, são 8 mesas redondas e a conferência de abertura, né? Então são 8 atividades. Então é preciso pelo menos ter uma frequência de 5 presenças. Daí com 5 presenças a pessoa recebe o certificado. O certificado vai contar com 30 horas, serão 30 horas, certo? E... não, peraí, não são 8 mesas redondas, não. São 6 mesas redondas. São 6 mesas redondas. E a conferência são 7, né? Então, na verdade, o mínimo é 4. Né? Vamos baixar aí, é isso mesmo. O mínimo para 4. E aí a gente vai entregar lá, da mesma maneira como a gente fez algumas inscrições lá na Xerox do Bloco B, nós vamos deixar lá os certificados a partir, deixa eu ver de quando, eu acho que é a partir da quarta-feira da próxima semana, né? A gente já tem condições na segunda e na terça de fazer e deixar lá na Xerox, vocês podem lá receber o certificado de participação, tá bom? Muito bem, então nós vamos começar a realizar a nossa primeira mesa redonda, que fala sobre jornais. Então, nós tivemos ontem uma conferência de abertura falando das artes, a comunicação das artes com o povo, né? Como é que as artes elas não estão deslocadas da sociedade, elas estão em comunicação com a sociedade, e essa comunicação ela se dá não só por meio da oralidade, mas por meio da sensibilidade tátil, visual, né? dos vários sentidos, que foi o tema da conferência do professor Albert Figueiredo. Então, hoje nós vamos falar dessa comunicação, mas não mais por meio da arte, mas por meio dos periódicos, em particular os jornais e revistas paraenses de meados do século XX, basicamente, né? Meados do século XX. Então nós temos aqui 3 alunos do curso de História e 3 graduandos do curso de História, que estão vinculados ao nosso grupo de pesquisa, História, Cultura e Meios de Comunicação, e que realizam atividades de iniciação científica dentro do nosso grupo. Então, nós vamos começar com o Elielton Gomes, que vai apresentar o seu trabalho sobre as festas juninas, né, na década de 50 em Belém. Então, cada apresentador vai ter no máximo 20 minutos para apresentar, todos vão apresentar, assim que encerrar, aí sim nós vamos abrir para o debate. Ontem era conferência, não havia espaço para o debate, mas em todas as mesas nós teremos o debate. Então, passo a palavra agora para o Elielton. Boa tarde. Como o professor Maurício falou, né, meu nome é Elielton Gomes, eu sou aluno da Universidade Federal do Pará, do 6º período do curso de História. Sou bolsista de iniciação científica financiada pela FAPESPA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, orientado pelo professor Maurício Costa, né, coordenador do projeto de pesquisa Expressão da Cultura de Massa e Cultura Popular em Belém na segunda metade do século XX. E essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, ela iniciou em agosto do ano passado, né? Então ela está em andamento, mas a gente tem algumas conclusões a respeito dela, tá? O tema do meu trabalho de hoje é Ecos do São João que Passou, os festejos juninos na Belém de 1950. Ele é uma ramificação do meu projeto de pesquisa, que tem como título Do Rito Religioso ao Espetáculo Profano, um estudo sobre os festejos de São João em Belém na segunda metade do século XX, que busca analisar os festejos juninos na cidade de Belém nos anos de 1950 e sua importância na transformação socioeconômica da população belenense. Bom, o surgimento do interesse desse tema de pesquisa, né, estudar o São João, ele se deu a partir do contato que eu tive com a obra Festa do Interior, São João, Migração e Nostalgia, em Natal,
no século XX, da professora Luciana Chianca, ela que é antropóloga e faz parte do corpo docente do Departamento de Antropologia da Federal do Rio Grande do Norte. Né? Só que diferente dela, que dá um destaque numa análise antropológica, na minha pesquisa eu busco trabalhar o aspecto histórico dos festejos de São João em Belém na década de 50, certo? A metodologia que eu uso, ela consiste em levantamento e análise de fontes dos periódicos disponíveis no setor de obras raras, microfilmagens e jornais impressos que estão alocados no Centor, né, na Biblioteca Artuviana. E os periódicos com os quais eu trabalho o Jornal Liberal, de 1951, 52, 53, 54, 58 e 59, a Província do Pará, de 1950, 51 e 52, e a Revista Amazônia, de 55, 56 e 57. A década de 50 ela é um período que está marcado por diversas transformações no âmbito social belenense. A questão da migração do campo para a cidade, um fluxo muito grande de imigrantes, né? Especialmente para os bairros periféricos de Belém, a divulgação em larga escala de diferentes ritmos musicais, né, transmitido via rádio como samba, os ritmos nordestinos e principalmente os ritmos latinos, pelo fato de Belém ter, vamos dizer assim, em Belém era comum a rádio de Havana e Cuba chegar aqui, né? Era mais comum essa rádio de Cuba chegar a Belém do que as próprias rádios que existiam no Brasil. Então, nesse período, os grupos de jazz orquestras, os grupos que existiam, que animavam as festas dentro dos clubes sociais, clubes de subúrbio, as festas que aconteciam nas ruas, eles eram muito influenciados por esses ritmos latinos, como mambo, salsa e outros, né, que eles tocavam. E também é um período de expansão do meio de comunicação de massa, em especial a radiofônica. A questão da migração, nós tivemos um artigo, eu e o professor Maurício, que é intitulado A Quadra Joanina na Imprensa, nos clubes e nos terreiros de Belém dos anos de 1950, tradição interiorana e espaço urbano, e a gente trabalha essa questão da migração, né? E eu vou ler um pouco aqui o que nós escrevemos. Houve, porém, outro contingente que se deslocou do interior do estado para a capital e contribuiu para o crescimento dos bairros periféricos da cidade nesses meados do século, que seria a década de 50. Trata-se de uma mobilização demográfica sobre a qual não há registros oficiais, mas que pode ser confirmada pela verificação da composição populacional atual de bairros como Jurunas, Guamá, Cremação, São Brás, Canudos, Pedreira, Marcos, Telégrafo, Sacramento, Marambaia, entre outros. A população que passou a habitar as áreas da Baixada de Belém era formada por um contingente, na maior parte, proveniente de ondas migratórias vinda do interior do estado nos anos de 1950, 60 e 70. A diversidade é uma marca da proveniência dessa população tornada urbana, composta por populações originárias de várias regiões do estado: Guajarina, Bragantina, Salgado, Baixo Tocantins, Baixo Amazonas e Arquipélago do Marajó, na maioria. Os migrantes, quando eles vieram para a cidade, né, eles trouxeram seus costumes e acabaram interagindo com os costumes do povo que aqui viviam. Né? Então, quando eles organizavam as suas festas juninas, percebe-se, né, através dos periódicos, das análises das fontes, né, disponíveis nos periódicos, que eles buscavam fazer uma festa ruralizada em um ambiente urbano. Né? Eles buscavam idealizar o cenário urbano como pano de fundo, né, dentro de o cenário rural como pano de fundo dentro de um ambiente urbano. As festas elas eram organizadas em clubes de subúrbio, como eu já falei, os que mais aparecem nos periódicos, né, com os quais eu trabalho, seria o Liberal, a Província do Pará. São os clubes São Domingos e Imperial, que são localizados, existe até hoje ali no bairro dos Jurunas, Guarina, Norte Brasileiro, entre outros. Os clubes sociais, que também eram conhecidos como clubes chiques, clubes de elite, clubes aristocráticos e clubes elegantes, como Delta Clube, Palace Teatro, Bancrévia, Paraclube, eram aqueles clubes que estavam localizados em bairros nobres da cidade. E essas festas elas poderiam também ser organizadas em ruas, praças e escolas de Belém.
Em relação às festas organizadas nas escolas, tem uma fonte disponível no Jornal Liberal de 1950, de junho de 1950, que ela fala de uma festa que foi organizada no Instituto de Educação do Pará, hoje conhecido como IEP, e tinha como tema "Será uma alegre festa tipicamente joanina". Ou seja, eles exaltavam a questão daquela festa ruralizada típica de São João dentro de um ambiente urbano, como eu trato na minha pesquisa. E essa nota, né, que eles lançam nesse jornal, ela começa assim: vai realizar-se dia 10 por iniciativa de um grupo de alunas do IEP, a fim de que os festejos da colação de grau das novas diplomatas pelo Instituto de Educação do Pará se revista de maior brilho. As alunas daquele tradicional estabelecimento de ensino movimentam-se no sentido de formar um fundo de reserva para as despesas das comemorações. Ou seja, essas festas que eles organizavam, em especial as escolas, eles tinham sempre por trás uma questão econômica. Buscavam angariar recursos para formaturas, para gincanas, até mesmo para a reforma das escolas. A gente percebe isso através das análises de fonte. Outra questão é a presença desse aspecto do cenário rural dentro dos clubes sociais, em especial. Que seria, eles faziam, eles organizavam essas festas, né, sempre buscando passar uma ideia de que seria uma festa ruralizada, com presença de fogueiras, sendo essas artificiais ou verdadeiras. As artificiais, elas faziam parte, na maioria das vezes, dos clubes elegantes da cidade. E as fogueiras verdadeiras, vamos dizer assim, eram aquelas que eram encontradas nos clubes suburbanos e ruas da cidade. A alimentação à base do milho, né, principalmente nas festas organizadas nas ruas e praças e escolas, e as bebidas quentes, né, como o aluá, que é uma bebida que era, não sei se ainda é hoje, mas era uma bebida da época do festejo junino, né, o casamento na roça e outros elementos. Outro aspecto importante está relacionado à vestimenta, às expressões corporais e linguajar dos brincantes. Eles adotavam, né, essas vestimentas, essas expressões corporais do indivíduo do campo, o famoso matuto. Principalmente nordestino, eles não adotavam as características do caboclo amazônico, eram características do homem interiorano do Nordeste, né, passando uma ideia de construção simbólica do rural dentro da cidade. Os anúncios das festas, idealizando esse cenário rural como pano de fundo, eram muito presentes nos periódicos. As expressões como Uma Noite no Sertão, São João na Roça, São João no Sertão, dá a entender que eles buscavam uma versão caipira dentro da cidade. E aí a gente percebe, nesses anúncios de festas, o quanto o povo nordestino, vamos dizer assim, acabou influenciando nas organizações, nas preparações dessas festas dentro da cidade de Belém. Tem um folheto que é do Apolinário de Souza, mas que a apresentação dele foi escrita pelo Vicente Salles, que é Festa de São João e Inimigos do Corpo, que o Vicente Salles ele trabalha mais ou menos essa ideia de que o contato que o povo da região amazônica teve com os nordestinos foi uma forma de influenciar nessas questões do modelo de vestimenta, do modelo de expressões corporais, de linguajar, e até mesmo nesses anúncios de festas. A presença dos grupos de jazz orquestras, grupos de pau e corda e cordões de pássaros, eles eram muito frequentes dentro dos clubes suburbanos e clubes de elite da cidade, né? Os grupos de jazz orquestras, eles poderiam tanto estar animando esses clubes de elite, tipo, um dos grupos mais famosos da época era o Internacional, grupo de jazz orquestra internacional, tinha Martelo de Ouro. Então havia uma disputa tanto dos clubes de subúrbio quanto dos clubes de elite para tentar contratar esses grupos para tocarem nas festas, né? Até mesmo como forma de atrativo. Outra forma de atrativo que eles usavam, atrativo dos homens para participar dessas festas, era a figura da mulher, né? Eles anunciavam a mulata cheirosa da época vai estar presente nessa festa, o broto mais bonito da cidade e etc. Outra questão está relacionada aos anúncios das festas juninas dentro dos periódicos da cidade.
eles acabavam exaltando de alguma forma os clubes chiques da cidade. E eu cheguei a essa conclusão levantando 3 questões, né? Os cronistas os redatores ou cronistas desses jornais da época, ou eles estavam relacionados com questões políticas, né? Ou existiam familiares deles na associação desses clubes, ou eles mesmos faziam parte da associação desses clubes para acabar exaltando a figura dele dentro da cidade de Belém, né? Em relação a isso, eu trabalho num artigo um paper, vamos dizer assim, que eu fiz, essa ideia dessa descrição, que fala assim: o Paraclube Aristocrático Grêmio da Avenida Nazaré vai também prestar sua homenagem a São João, fazendo realizar uma big festa sábado à noite nos amplos salões do Palace Teatro, artisticamente organizado para esse dia. Deliciará aos associados paraclubenses o jazz marajoara, que obedece à regência do maestro Oliveira da Paz, que ao domingo, dia 24, também estará presente na sede da Avenida Nazaré, fazendo vibrar a garotada associada desse grêmio numa matinal 100% caipira. Essa ideia de 100% caipira, a questão da influência, né, caipira dentro do festejo junino no ambiente urbanizado. Então são palavras como aristocrático, amplos salões, big festas e 100% caipira que nos direcionam essa interpretação acerca dos jornais belenenses em relação às festas dos clubes de Belém. Pois outras festas, pois as festas de subúrbio, em sua grande maioria, elas eram apresentadas com simples palavras, assim, eram notas rápidas, eram tipo, hoje a festa do Imperial, com o grupo de jazz orquestra Martelo de Ouro, às 8 horas e pronto. Enquanto os clubes sociais, os clubes elegantes da cidade, eles davam maior destaque, eles falavam como era a organização, como estava sendo preparado o salão, quem participava daquela festa, entendeu? Mais ou menos essa ideia aqui eu trabalho. A questão também da nostalgia, vamos dizer assim, o saudosismo ao São João de antigamente, né? Muito usado pelos cronistas que escreveram algumas crônicas na revista Amazônia no período que eu pesquisei, que seria a década de 50, né? Mas os anos de 55, 56 e 57. E uma desses cronistas que eu destaco é a Linda Zocelina, né? Que foi uma escritora paraense, nativa de Castanhal, né? Mas que trabalhava essa questão do saudosismo em relação à festa de São João de antigamente, ou seja, a festa de São João da infância dela. E a crônica dela, que é intitulada Cadê Meu São João?, né, ela vem mostrar esse desaparecimento, vamos dizer assim, a substituição do que ela chama de tradicional pelo moderno. Eu vou ler aqui uma parte para a gente poder discutir em cima dela. Que é feito do São João de nossa meninice? Os velhos tempos. Não posso ver chegar esta época sem que a minha mente se faça logo uma curiosa associação de ideias. São João, para mim, estará para sempre ligada a reminiscências indestrutíveis de minha infância e adolescência. Tempo feliz que a saudade tocou de lindas e indeleves cores. São João, para mim, pois continuará a ser, apesar do asfalto e tudo o mais que constitui a moderna civilização, a lembrança tocante do nosso casarão de rua do Fio. A mesma fogueira armada por meu pai, o aluá magnífico feito por minha mãe. Os bolos de milho, as canjicas, o arroz doce, os primos, afilhados e madrinhas. As adivinhações da clara do ovo no copo d'água. Os vinténs. Quem ainda conhece vintém? Que a gente jogava na fogueira crepitante para a manhãzinha, ao alvorecer, e apanhá-lo, catando por entre as cinzas, ainda quente, para dá-los ao primeiro pobre que passasse, cujo nome será, infalivelmente, o do nosso prometido. Ainda me lembro de um beberrão a quem perguntei ansiosa o nome e ele respondeu, entre tombo, a voz pastosa: Colondino. Menina, esfriei. Sabe lá o que é casar com um homem chamado Colondino? E o banho de garapé, à meia-noite, água geladíssima, os garrafões de cheiro para dar sorte. É difícil reconhecer esse São João de beira de piscina, ultracivilizado, anômico, urbanizado, o velho São João. Então ela vem mostrar, assim como o Bruno de Menezes trabalhou naquele texto no livro dele, Batuque, a Enéas de Moraes trabalhou no livro Aruanda e Banho de Cheiro, essa questão da nostalgia em relação
as festas juninas de antigamente, tentando comparar com a festa junina que eles estavam vivendo naquele período, que seria a década de 50, a década de 40. Bruno de Menezes, ele lança o livro, acho que em 30, e ele fala que o São João dos 15 anos dele não é o mesmo São João que ele estava vivendo naquele período, entendeu? Como conclusão, né, como eu disse, a pesquisa ela está em andamento, mas deu para constatar que as festas juninas e as suas representações na cidade de Belém na década de 50, elas serviram como construtoras de relações sociais entre os indivíduos que delas participavam, tornando uma manifestação de vida de cada um, onde celebravam suas festas e ao mesmo tempo suas identidades culturais, podendo assim ser chamadas de celebração ou festas hibridizadas. Ou seja, eu não vejo o urbano acabando com o rural, o moderno acabando com o tradicional. Eu vejo uma questão híbrida, eles acabam se hibridizando, claro que sempre tendo um partido maior para um lado do que para outro, mas o moderno, em nenhum momento, como diz o Dr. Franklin no texto Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, ele trabalha essa ideia de hibridismo, de que o moderno nunca vai acabar com o tradicional. Há uma substituição, mas o tradicional de alguma forma vai acabar influenciando no moderno no que se está vivendo no período. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Eu esqueci de mencionar aqui no começo que a gente vai falar dos periódicos, mas o tema principal da nossa mesa de hoje são festas populares contemporâneas. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que principalmente no século XX, é que as festas populares, as festas de massa, né, no meio urbano, elas são em grande medida mercantilizadas e são ressignificadas, redimensionadas pelos meios de comunicação, atuam como mediadores da repercussão dessas festas, da própria organização dessas festas. E o estudo de Elton vai nessa direção, né, de mostrar como é que os cronistas, os jornalistas, os cronistas de jornal, cronistas de revista, vão contribuir para formatar uma ideia de festa junina típica no meados do século, mas muito assentado numa nostalgia de que a festa do passado era melhor. E por aí vai o trabalho que vocês ouviram. Mas isso que eu queria ressaltar. As apresentações vão falar hoje aqui de festas. Então ouvimos um pouco sobre festas juninas e agora vamos ouvir um trabalho que trata do carnaval com a Sinara Dias. Boa tarde a todos. Meu nome é Sinara Dias, eu sou aluna do 8º semestre do curso de História aqui da UFPA e vou apresentar um trabalho que eu desenvolvo junto ao grupo de pesquisa coordenado pelo professor Maurício, que ainda está em fase de andamento, só que eu vou apresentar uma parcial do que foi desenvolvido até agora. O nome do meu trabalho é Carnaval, os meios de comunicação de massa e a construção do reinado de Momo na Belém de 1950. Por que que... pedi para a Bianca passar a frase. Por que Carnaval? Carnaval é algo muito difundido no Brasil já na década de 50. E em Belém não é diferente. O estudo de carnaval está dentro do contexto das festas, como o professor apresentou. É um trabalho que está muito relacionado aos meios de comunicação de massa do período, e eu vou explicar ao longo da apresentação o porquê. E agora eu vou falar um pouco por que de ser o carnaval o tema do meu trabalho. Basicamente, sempre gostei de trabalhar com cultura, então os trabalhos que eu conheço sobre carnaval têm um enfoque mais de explorar melhor assim os sentidos mesmo do carnaval, de mostrar de uma forma ilustrativa. E é algo muito interessante esse tipo de trabalho, só que o meu seria uma forma de ir além, de
de mostrar como se fossem os bastidores, entre aspas, do carnaval. Então, primeiramente eu queria fazer uma abordagem social mesmo do carnaval, entender um pouco melhor o porquê de cada personagem, só que com o contato com as fontes, eu percebi que os meios de comunicação de massa do período têm uma influência maior do que vista em um primeiro momento. Então, daí a importância desses meios de comunicação na estruturação do Carnaval de Belém desse período. Mas também eu vou falar da atuação não só dos meios de comunicação, mas dos meios de comunicação em aliança com os gestores locais, políticos, dos comerciantes e dos intelectuais que trabalhavam nos jornais, e as pessoas dos outros meios de comunicação, como por exemplo no rádio, que a Mônica é uma mesa que fala mais sobre o rádio, eu vou falar de uma forma bem geral sobre ele. E é isso, basicamente a influência dos meios de comunicação, sobretudo dos jornais e do rádio, por trás dos bastidores do carnaval. As fontes da minha pesquisa são 3 jornais: o jornal A Folha do Norte, de 1950 a 1959, todos os anos. O jornal A Província do Pará, também de 50 a 59. E no caso do Liberal, são os anos de 52, 53, 54, 58, 59, porque são os anos que estavam disponíveis no acervo da Fundação Tancredo Neves. No caso da Folha do Norte e do Liberal, eles estão disponíveis na seção de microfilmagem, e a Província do Pará na seção dos jornais. Inclusive, depois eu vou mostrar algumas fotos, e por estarem na microfilmagem, não será possível mostrar as fotos da Folha do Norte e nem do Liberal. Vou mostrar só as fotos da Província, mas vai dar para visualizar assim mais ou menos. Então, nesses jornais eu procurei informações sobre o carnaval, mas não só ele. Informações que de uma forma ou de outra estivessem ligadas também a ele. E por causa disso, tem não só matérias jornalísticas, como tem informações de colunas sociais, de crônicas carnavalescas que eram oferecidas ao público nos jornais por meio de coluna específica ou de suplementos que vinham à parte no jornal. Vou também usar as notas que os governantes mandavam para os jornais, para mais ou menos estabelecer regras de como deveriam ser o carnaval, ou mesmo o meio de contato deles com aquela sociedade relacionada ao carnaval, né? o que eles direcionavam para que fosse usado. E também tem alguns anúncios que destacam as regras dos concursos e de festa. Essas são basicamente em relação aos festejos de clubes sociais. Então, agora falando mais a respeito da pesquisa em si. Como eu falei na abertura, em um primeiro momento seria mais a respeito desse mundo mesmo do carnaval. Mas as fontes me levaram a perceber essa grande influência dos meios de comunicação de massa, sobretudo os jornais e o rádio. Eu digo sobretudo os jornais e o rádio porque os jornais tinham uma vinculação diária na imprensa do Pará,
estava presente na maior parte das casas e dos estabelecimentos comerciais, quando não nas casas, né? Já o caso da televisão não entra tanto ainda no meu trabalho, porque a televisão, nesse período da década de 50, ainda está em uma fase assim, crescente. Então, é mais realmente a influência dos jornais e o rádio. O rádio entra na questão de que a programação do rádio, por exemplo, de carnaval, era muito vinculada pelos jornais da época para que as pessoas tivessem o mesmo conhecimento, principalmente no caso do carnaval, que eram programas assim, específicos realizados por aquele período. Então, a respeito dos resultados, dos resultados parciais da minha pesquisa. Em uma primeira análise, é perceptível, ao meu ver, que várias personalidades tinham funções pré-definidas dentro das festas que eram realizadas de carnaval em Belém. Por exemplo, tem fontes que relacionam muito carnaval à nomenclatura de Reinado Dumont. Daí o fato de eu também usar no meu subtítulo. Então, o Reinado Dumont era relacionado à figura do Rei Momo em si. E para o Rei Momo ir para as ruas, por trás tinham os patrocinadores. A loja de roupas, que patrocinava as roupas, ou então a loja a empresa de refrigerante que entrava no patrocínio das festas dos bares, por exemplo. E tem essa questão, né, de cada um ter a sua função, os comerciantes exercerem uma função, os gestores locais exercerem outra, mas tinha uma atuação que era mais ampla, que era a atuação do Círculo dos Cronistas Carnavalescos, que eram sobretudo jornalistas que participavam não só da organização do carnaval, mas também participavam como jurados dos concursos e das festas. Era formado por jornalistas de vários jornais da cidade, que atuaram bastante no início dessa década de 50, que é o período que eu trabalho. O Círculo dos Cronistas Carnavalescos era presidido pelo Edgar Proença, que inclusive foi um dos fundadores da Rádio Clube do Pará. Aí a gente pode perceber como era estreita essa relação entre o rádio e os jornais. E atuavam mesmo em conjunto nessa organização do carnaval. Então, agora eu vou falar um pouco do que tinha nesses festejos. Nós tínhamos vários tipos de concursos de carnaval, vários concursos carnavalescos. Nós tínhamos, teve, por exemplo, no início da década de 1950, um concurso de música regional organizado pela Folha do Norte, que o objetivo deles, uma das fontes diz, que era promover um carnaval um carnaval com músicas regionais. Daí eu percebo que há duas questões. Não só incentivar a produção de músicas regionais, mas também de incentivar, porque a indústria daqui precisava desses personagens, né, dessas músicas, desse material que era produzido para se manter, né,
e mesmo de não deixar que somente a influência do resto do Brasil dominasse o carnaval paraense, né? O carnaval de Belém, no caso. Outra influência do rádio, que eu também percebi através dos jornais, é o programa Os Assustados de Carnaval, que era realizado com base nos Assustados na Onda do Rádio, que era um programa realizado no rádio e que tinha uma roupagem nova no carnaval, né? Então, era um programa que basicamente ia para a casa das pessoas, para a casa de um ouvinte e realizava uma festa de carnaval. Próximo. Então, além disso, além desse carnaval do rádio, tinham os eventos de bairros, que também são apresentados nos jornais que eu pesquisei, só que com um destaque menor, com notas menores, só às vezes anunciando e às vezes falando do ocorrido, geralmente em bairros mais afastados da cidade, mostrando com o objetivo de mostrar que também existia carnaval, além do que era desenvolvido no centro da cidade. Dentro desses bairros, e mesmo no centro, tem o carnaval dos estabelecimentos comerciais, sobretudo dos bares, onde é notório que era algo importante para aquele estabelecimento, porque além de estabelecer um contato próximo com as pessoas que já frequentavam, era uma oportunidade de trazer um novo mercado consumidor para aquele lugar, e mesmo de estabelecer alianças que poderiam servir para o resto do ano, não só para o carnaval. Ou seja, o carnaval, na verdade, não era só aquele período, né? Ele deixava a sua influência, pelo menos em relação a essas alianças, ainda pelo resto do ano. Eu digo isso porque eu cheguei a pesquisar o mês de dezembro e muitos estabelecimentos já em dezembro, no período do Réveillon, falavam em relação aos festejos de Réveillon, já dos festejos de Carnaval, relacionando, né, que o Carnaval já começava no Réveillon e ainda continuava, né? Começava antes e às vezes terminava depois. Tem também as batalhas de confete, que eram realizadas em praças do centro da cidade, no bosque, e nessas batalhas era em grande parte organizada na década de 50 pelo esse ciclo dos conjuntos carnavalescos, e também em algumas dessas batalhas tinham apresentações de escolas de samba. As escolas de samba que já estavam presentes nesse período. Mais na frente do microfone. Vocês estão ouvindo? Dentro desse carnaval também tem as festas dos clubes sociais, que cada clube basicamente realizava a sua festa, as suas festas, que eram mais de uma, e era um momento mesmo, era mais um momento da elite do período, essas festas dos clubes sociais, que eram realizadas nos teatros famosos da cidade. E essas festas tinham os concursos de fantasia. Dentro desses concursos tem o concurso da Rainha das Rainhas,
já era realizada em 1950 pelo jornal Folha do Norte e depois prosseguiu com o Liberal. E concursos de fantasias mesmo, dentre os participantes. O próximo, por favor. Então, chegando às minhas conclusões, o que eu pude perceber através do contato com essas fontes é que o carnaval era realmente um período de estabelecer alianças, que os jornalistas e os cronistas tinham uma influência decisiva na organização desse carnaval. E era de fato decisiva porque eles organizavam essas diversas manifestações que eu falei. Não só organizavam, como participavam como jurados ou como brincantes mesmo. E eu acredito que isso não era por acaso, que o carnaval se tornou, já naquele período, uma espécie de um produto daquela indústria. Que não só pelo fato de vender fantasias, de vender diversos materiais, somente naquela época mesmo, mas também de, como eu falei, dessas relações que ficaram estabelecidas pelo resto do ano. Outro ponto é que eu analiso o carnaval como essa espécie de projeto político e intelectual. Político porque fazia parte da intenção dos gestores locais que o carnaval fosse relacionado também a um festejo popular, considerado ou qualificado como uma manifestação popular, mas que na verdade não existiam vários carnavais, né? Não existia só esse carnaval considerado como popular. E também um projeto, além, é claro, de ter a atuação desses políticos, tinha a atuação dos intelectuais, de certa forma dos jornalistas que também queriam fazer do carnaval um grande acontecimento para vender os seus jornais. É interessante que, como os jornais tinham grande influência desse carnaval, tem muitas fontes mostrando os festejos próximos às rádios e mesmo dizendo que foi organizado pela rádio, daí a proximidade que eu falei entre os dois meios. E mesmo tem a questão intelectual, né, de estabelecer uma espécie de padrão do que era o carnaval daquela época, de mostrar que tinha aquele interesse massivo pelos festejos, que, por exemplo, os políticos, que era um momento de fazer política sem se falar de política, porque eles ornamentavam as ruas, atuavam diretamente com a sociedade em relação a, de uma forma geral, que não era só uma forma estritamente carnavalesca. Aí, próximo, por favor. Agora eu vou mostrar um pouco das imagens. Como eu disse, são imagens só da província do Pará, porque os outros estão microfilmados, ainda não deu para tirar foto. E a província do Pará está disponível no setor dos jornais. Esse é um anúncio mostrando aqui, mostra o programa, né? Ouçam diariamente na PRC5 durante o carnaval, o noticiário carnavalesco. É o programa da rádio. Tem a relação com os anunciantes, né, que eu falei, o anunciante um dos patrocinadores, né, ligado ao cigarro.
que é um suplemento disponibilizado na parte feminina, que era mostrando, sugerindo como as mulheres poderiam se vestir, né? Que uma forma de também estar relacionando a indústria, né? Aqui é uma manifestação de rua, que bem aqui tem escrito assim: um grande público ocorreu os desfiles errantes em frente à Rádio Marajoara, que relaciona os festejos organizados também pela rádio. Próximo. Aqui o Carnaval de Rua também, e o concurso das fantasias que eu falei, infantil e adulto. Aqui essa é interessante também porque é também da Rádio Marajoara, do concurso realizado pela Rádio Marajoara, né, na Praça Amazonas, e mostra bem, dá ênfase para os patrocinadores, né, que é realmente algo que o meu trabalho explora. Aí, próximo. Isso, obrigada. A gente percebe que o trabalho da senhora não está tão incompleto, como ela disse, né? Ainda vai apresentar parte dos resultados do início da pesquisa. É um trabalho que me parece bem maduro, né? E que aponta um período muito interessante dessas festas populares, urbanas, de massa no Brasil, que é o período do chamado intervalo democrático, né? Porque, em geral, quando se fala de carnaval, as pesquisas em história têm se concentrado no começo do século, o processo de civilização do carnaval no Brasil, né? Ou nos anos 30, 40, a ditadura Vargas, o Estado Novo e o carnaval, e daí já pula para os anos 70, a ditadura militar e etc e tal, né? Então, esse período aí, que vai de 45 até começo da década de 60, é um período que o país vive a democracia e que o carnaval, a música popular, as festas de massa populares, elas vão adentrar o mercado, elas vão fazer parte das estratégias de venda de produtos culturais de massa, e elas, ao mesmo tempo, passam a ser financiadas não só por esses empresários do mercado de bens culturais, como também elas passam a ser financiadas pelos próprios meios de comunicação, que é o que o trabalho da Sinara chama a atenção. Os sambas, por exemplo, desse período, né, os sambas compostos nesse período, eram conhecidos como sambas de carnaval, porque eram aqueles que eram mais voltados à temática carnavalesca, isso no Rio de Janeiro, mas valia para o resto do Brasil também. Os sambas que eram feitos fora desse período eram chamados na época de sambas de meio de ano, porque não estavam ligados ao espírito carnavalesco, mas tinha a ver com uma estratégia de mercado também, né? Assim como a Atlântida, a empresa de filmes, fazia filmes especiais para o período do carnaval, com marchinhas de carnaval. Muitas dessas hoje que ainda fazem sucesso até os dias de hoje são desse período, muitas delas, e que eram muito presentes nos programas de rádio, das rádios da Rádio Clube, né, nos anos 50, que era a única rádio. Aliás, de 54 a Marajoara já tem um papel importante, né? Então, da Rádio Clube e na Marajoara aqui. Então, não dá para pensar a popularização do carnaval sem pensar que nesse período democrático há uma presença marcante dos empresários, dos meios de comunicação, financiando e organizando esses festejos populares urbanos. É isso que esse trabalho chama a atenção. Agora, é claro que isso está ligado com as iniciativas políticas, né, com um controle político, né, que já não é ditatorial nesse período, mas é um controle muito que é levado a sério, né? E ao mesmo tempo nós temos a sociedade, diversas parcelas da sociedade participando de maneiras diferentes. Não é um carnaval homogêneo, dá para pensar que é homogêneo, né? Parcelas diferentes, isso também o trabalho da Sinara aponta. O próximo trabalho que vai ser apresentado aqui pelo Cleiton Pereira, fala de um outro tipo de festa, né, que não é essa festa massiva, popular, urbana, mas que é uma festa que vai ser muito divulgada no meio de comunicação, os festivais da canção, né? Fala-se muito dos festivais da canção, já passando o período democrático, entrando
na ditadura. Os festivais da canção vão ter muita repercussão e permanecerão na memória popular até os dias de hoje, por causa da televisão, principalmente. Mas no caso do trabalho do Cleiton, ele fala desses festivais aqui, aqui em Belém, na Amazônia, fala da importância deles, apesar deles já não estarem presentes de forma tão forte nos meios de comunicação, né? Então vamos ouvir aqui a apresentação do Cleiton Pereira. Boa tarde. Bom, eu sou aluno do 6º semestre da Faculdade de História aqui da Universidade Federal do Pará. Minha pesquisa ela é recente, eu entrei no grupo do professor Maurício em março e comecei em junho a pesquisa com os festivais. E eu não tenho um título para ela, eu costumo falar que eu estudo Belém na era dos festivais, né? Mas esse não vai ser o título. E porque os festivais, porque além de ser um grande fã dos festivais do Sul e Sudeste, eu descobri através do trabalho do professor Tânia Leão um festival que aconteceu em Belém em 1967, que foi intitulado Primeiro Festival de Música Popular Paraense. Aí então, adentrando nessa pesquisa, eu quis estudar esse festival, aí depois eu pensei em outros festivais que não foram estudados, como o Festival da Caju, da Casa da Juventude Católica, o Festival da Universidade Federal do Pará, em 74, foi o primeiro festival de música universitária, Festival de Música e Poesia Universitária do Pará. Aí eu fui entrando nesse mundo dos festivais e até agora são 5, eu acabei entrando para os festivais de poesia, estou quase entrando no festival de cinema. É uma pesquisa muito grande, mas eu estou tentando. Vou começar, desculpa se eu deixar alguma lacuna, uma pesquisa recente, eu estou trabalhando com periódicos no Centur, Província do Pará, Liberal, o livro de memórias do Adolfo de Oliveira, Paz Loureiro. Eu vou entrar agora no período de entrevista, porque grande parte das pessoas que participaram desse festival, elas estão vivas. É uma pena que a gente perdeu o Billy Branco, um dia desse, ele fazia parte do júri do Festival de 67, mas eu vou entrar na memória, vou ter que adentrar, porque essas pessoas estão vivas, elas estão aí para mostrar o relato delas sobre esses festivais. Bom, eu vou começar com o Festival de 67, que foi intitulado Primeiro Festival de Música Paraense, Música Popular Paraense, que na verdade esse festival ele tem um nome assim estranho, né? Porque Música Popular Paraense 67 não existia, né, fortemente essa música popular paraense. Ele foi intitulado pelos jornais de música, Música Brasileira no Pará, primeiro festival de música brasileira no Pará. Depois os organizadores foram lá e falaram, não, olha, o meu primeiro festival de música popular paraense. Minha opinião, eu achava que o primeiro nome ficaria melhor, né, porque realmente não existia essa música popular paraense, né. Isso depois veio no final dos anos 70, com o carimbó. Na verdade existia uma MPB que tocava, era um grupo de jovens que tocavam MPB no Pará. Esses grupos de jovens eles participaram do festival. Esse festival ele aconteceu no ginásio Serra Freire, teve antes semifinais, que as semifinais era organizada pelo maestro Valdemar Henrique. Quem organizou esse festival foram os alunos aqui da UFPA, terceiro ano de Direito. Fizeram uma associação, eles queriam juntar dinheiro para a formatura, fizeram uma associação chamada Associação Camilo Duarte, no caso, que é o nome de um dos alunos que deu a ideia do festival. Então eles pela repercussão que os festivais tinham, por exemplo, em 67 já existia o Festival da Record, existia o Festival da TV Excelsior. O festival, na verdade, ele foi feito para ser uma festa para ganhar dinheiro, assim como o Festival da Record, eles falam, né, o DVD Uma Noite 107, o produtor do festival fala, o festival era só um programa de televisão, né, eles não pensavam que ia criar todo esse sucesso. Então existia o Festival Internacional da Canção, existia o Festival da TV Excelsior, 68, chama-se Era dos Festivais, os Homens de Melo na Era dos Festivais fala que chama-se Era de Festivais, que existia esse Festival de 68, de Woodstock. Então aqui em Belém também os alunos tiveram essa ideia de fazer esse festival. Eles chamaram como principal atração o Chico Buarque, que veio na sua primeira e única vez em Belém, né? Não há relatos da segunda estadia aqui, pelo menos, para fazer shows. Que no dia 6 de setembro foi proclamado que aconteceu o festival, porém o festival não aconteceu. As pessoas foram para o ginásio Serra Freire, segundo o Jornal Província do Pará. Muitas pessoas lá fora, o festival não aconteceu, os produtores foi bastante confusão,
porque o jornal anunciou na capa da Notícia do Pará, no dia 5 de setembro, anunciou: Chico Buarque chega hoje para o festival. E todo mundo foi, o Ginásio Terra Fria chegou lá, não teve festival. Então o público teve que voltar, e o festival só aconteceu dia 14 de setembro, né? No dia 7, 8 e 9, os organizadores tiveram que botar uma nota no jornal dizendo que o festival não aconteceu porque o Chico Buarque não pôde vir. Eles foram no Rio de Janeiro, teve algum problema com as passagens, o festival só aconteceu por causa da atração principal, que era o Chico Buarque. Bom, dentre as coisas, é bom destacar uma juventude artística que participou desse festival, como Paulo André Barata, Simão Jatene, João Jesus Loureiro, José Maria Vilar, Campos Ribeiro. São artistas que eram muito jovens, que lançaram músicas, que eles, no caso, foram compositores, que botaram músicas, alguns foram vencedores, como o Paulo André Barata e o Paz Loureiro. É interessante observar essa juventude artística dos anos 60 em Belém, que produzia essa música. No caso, já existiu o grupo Os Menestréis, que se reunia no Bar do Parque, que fazia música. Na verdade, eles não faziam, né, depoimentos deles não faziam assim uma música, eles eram estudiosos da música, eles faziam música brasileira aqui em Belém. No caso, eles não tinham uma identidade amazônica, pelo Belém 67, eu tô falando, né? Eles não tinham uma identidade assim, amazônica, de fazer uma música paraense, como fazer uma música popular paraense. Eles se reuniam, eles cantavam samba, choro, marcha rancho. Então essa juventude artística que surgiu nesse período, ela participou do festival, foram eleitos 15 finalistas, e no dia 14 de setembro, felizmente, aconteceu o festival. O ginásio Terra Fria, o ginásio do Clube do Remo, ele ficou totalmente lotado. Eu tenho foto, só que eu não pude fazer a apresentação no slide, espero mostrar depois, posso colocar no blog também, do nosso evento. Aconteceu o festival, o vencedor foi a Marcha Rancho, o fim de carnaval, do Paulo André Barata e do João Jesus Loureiro. Em segundo ficou Tempo de Amar, de Campos Ribeiro. E em terceiro lugar ficou... Calma. Tá. Em terceiro lugar ficou Pré-Amar, de Paulo André e Rui Barata. 67, que foi o ano que o Paulo André começou a fazer músicas com... O Rui Barata começou a fazer músicas com o Paulo André. Bom, esse festival de 67, ele já é estudado um pouco pelo professor Tony. Então, quando eu parti para a pesquisa, eu tentei ver um pouco como o nosso evento da comunicação, né? Os artistas vencedores, eles foram para os jornais depois, eles tiveram repercussão, porque, vou dizer, eles partiram para os jornais, e eu posso falar da televisão, porque os dois de 67, Belém já, assim, a televisão já tinha, ela já existia, ela já estava, não era uma classe média que tinha televisão, claro, mas ela já tinha, e os artistas vencedores, eles foram apresentados, eles foram mostrados, né? Então os vencedores, eles conseguiram, eles venceram, além de vencer o festival, eles foram para a televisão serem mostrados. Paulo André, Simão Jatene, Paz Loureiro, alguns eram conhecidos, mas, por exemplo, o Paulo André tinha 20 anos, foi no ano que ele começou a compor músicas. O Simão Jatene também, ele tinha só 19 anos, o Paulo André tinha 20, o Paulo Loureiro já é um pouco mais velho, o Paulo Loureiro já tinha uma coluna no Jornal Liberal de cinema. E essa juventude artística partiu para a televisão a partir de então, no programa Pierre Beltrán, que é do programa Pierre Beltrán, programa chamado Pierre Show. Não, Pierre Show, que passava na TV Marajoara às 5 da tarde, nos domingos. Bom, saindo por conta desse festival de 67, ele foi famoso. Depois os artistas vencedores, os artistas que fizeram esse festival, partiram para o Sul e Sudeste, participaram do festival lá do Sul. Paulo André, Rui Barata. O Rui Barata ele era político, então ele não podia sair muito, mas eles foram lá para o Sul, fizeram parte do Festival Terceiro Excelso. E eu pulo, assim, uma larga escala, eu pulo para 74, no Festival do DCE, de Música e Poesia Universitária. É um espaço enorme. Eu até me pergunto na pesquisa, será que não existiu festivais? Mas é bom lembrar que, assim como também lá no Sul e Sudeste, os festivais eles deram uma estagnada em 79, né? Eles acabaram, em 70 ficou aquela coisa meio... Em 68 aumentou a repressão, então a gente não conseguiu enxergar muito. Então, em 74, os alunos aqui do DCE da FPA resolveram fazer um festival de música e poesia universitária.
Bom, essa juventude artística que eu acabei de falar, que fazia parte desse grupo, ela não é encontrada participando desse festival de música e poesia universitária. Porém, eu estava vendo alguns jornais e descobri que alguns nomes que participaram do festival eles eram pseudônimos de 74. Porque o Festival de Música e Poesia Universitária, ele fazia seleção de censura. Foram 115 músicas que foram para as semifinais. As semifinais, no caso de 67, as semifinais elas não eram abertas ao público. O maestro Ademar Henrique, as músicas eram tocadas no Teatro da Paz, ele era fechado, só o júri especializado que ficava. Já em 74, as semifinais eram abertas, era aqui no DCE, aqui no ginásio da FPA, e era aberta a semifinal. Tinha um grupo, Paulo André e a Fafá de Belém, eles tinham um grupo chamado Todo Dia D, eles cantavam, anunciaram que a Beth Carvalho vinha, porém ela também não pôde vir. Na final, que foi dia 12 de outubro, é bom ver a importância do festival, porque o ginásio da FPA ficou totalmente lotado. E na final do 12 de outubro foi o dia da transladação, o dia do Repá e o dia do primeiro festival de cinema de música, Festival de Cinema Brasileiro de Música. E o ginásio estava lotado. Claro que eram pessoas universitárias que vinham, né? O festival ele foi feito para os universitários, o festival de poesia. Porém, o depoimento da Eliane Jatene fala que nos anos 60, os estudantes eram bem mais ativos no TCE, né? Hoje parece uma distância, assim, até nosso curso de história mesmo, uma distância que a gente tem com o DCE. Porém, lá naquele tempo, as pessoas iam, participavam, o DCE era bastante influente, assim. Então, quer dizer, quase todo o circuito universitário participou desse festival. Então, a importância dele, eu digo assim, no júri veio pessoas assim que eram grandes organizadores da música brasileira. Sérgio Cabral, que era jurado dos festivais da Record. Veio Hermínio Belo. Hermínio Belo ele era um produtor de música, ele era um dos maiores conhecedores da MPB. O Hermínio Belo veio para ser júri do Festival de Poesia Universitária. Ele acabou vendo o festival, ele viu a interpretação da Fafá de Moura Palha Figueiredo, ele foi para o Rio, escreveu sobre a Fafá, fez altas críticas assim, muito boas críticas dela, e lá que se conheceu. Então ela era só a Fafá de Moura Palha Figueiredo, depois virou a Fafá de Belém. Tanto que no ano seguinte, ela gravou uma música para novela da Globo e se tornou super famosa. Ela ganhou o festival como melhor intérprete, não como melhor compositora. Os melhores compositores ficou com Bagagem, de Carlos Ceni Sandoval, segundo lugar Por Tua Causa, de Cleide Vital, e em terceiro lugar ficou Trevos de Quatro Folhas, do mesmo autor da primeira música, Carlos Ceni Sandoval. Já na poesia ficou em primeiro lugar Cavalgada, de Camilo José Duque Pinto, segundo lugar de Carlos Alberto Carvalho, Embolado, de Carlos Alberto Carvalho, terceiro lugar José Edônio Favaz Soeiro, que apresentou a poesia Canto no Tempo. Porém, a grande atração foi a interpretação da Fafá de Belém. Os jornais eles anunciaram, assim, eles ficaram perplexos com aquela jovem cantora. E ela não era famosa porque a única coisa que ela fazia era que ela fazia esse espetáculo com Paulo André Barata, que é Todo Dia D. E ela também participou de uma semifinal, porque a Beth Carvalho vinha, só que não acabou não vindo, eles chamaram o espetáculo do dia D para apresentar. Na final do Festival do DCE, quem veio como atração foi Sebastião Tapajós. O Sebastião Tapajós, no ano de 74, ele era famoso internacionalmente. Ele fazia uma série de shows na Alemanha. Ele era assim, noticiado como paraense internacionalmente mais conhecido, né? Ele era muito famoso, ele veio rápido, fez isso, ficou uma semana, participou do festival e foi embora. É importante notar que nos dois festivais a presença do músico é bastante. O ginásio Serra Freire, o Clube do Remo, tanto o ginásio da FPA, era uma juventude artística que estava fazendo o festival, era uma juventude artística que estava concorrendo no festival, era uma juventude que estava também assistindo, entendeu? Era um espaço de atração muito bom, como eu falei, né?
No festival do DCE aconteceu no mesmo dia da Transladação, do Repar e do primeiro festival de cinema brasileiro que teve aqui em Belém. Esse festival de cinema brasileiro, ele é um festival que ele não é estudado, pelo menos que estuda o cinema paraense aqui em Belém, mas ele trouxe os principais nomes do cinema para cá, para Belém, nesse ano. É bom lembrar que em 74 a gente está na segunda fase do cinema novo, ou seja, os principais filmes, de 74, os principais filmes, eles estão fazendo sucesso na Europa e não aqui no Brasil. Ou seja, os filmes que vieram para cá eram filmes brasileiros que estão fazendo sucesso no Brasil. Não sei se deu para entender, quer dizer, era uma fase de reestruturação do cinema, famosos atores vieram para cá, Sérgio Cabral, Vera Gimenez, Jesse Valadão, eles vieram ficar no Hotel Celto, né? Eles conversavam sobre a fase do cinema, então foi muito também batalhado pelos jornais. O primeiro filme foi... Bom, A Noite dos Espantalhos. Esse filme era famosíssimo e lotou o Cinema Olímpia, sendo que tudo isso aconteceu numa mesma noite. O que aconteceu? O Festival do DCE, o Festival do Cinema, e todos esses eventos aconteceram na mesma noite em Belém e ficaram lotados, né? Pelo menos é o que os jornais, a Província do Pará, o Liberal divulgam. Eu acho que a relação que eu faço com os dois festivais é que é uma juventude que fazia, assim, eles eram muito novos. Na verdade, os artistas vencedores, eles eram bastante novos. Fafá tinha 17 anos quando cantava no Festival do DCE, quando ela foi eleita a vencedora. O Paulo André, em 67, tinha 20 anos, que foi eleito vencedor com a canção dele, uma marcha rancho, fim de carnaval. Então, acho que era um período que se faziam festivais, era importante esses festivais, porque era muito difícil essa produção. Eles não faziam uma produção, né? Eles estudavam música, faziam músicas brasileiras aqui no Pará, mas eles não tinham como divulgar, era muito difícil. Então os festivais eram um excelente espaço para eles abrirem, era um excelente espaço para eles para apresentarem essas músicas, para eles passarem para a televisão. Os vencedores do festival de 67, o Festival da Música Popular Paraense, eles tiveram chance de ir no Rio, conhecer as gravadoras, eles gravaram músicas numa gravadora. Então era um importante espaço que eles poderiam divulgar suas músicas. Depois eles foram para a televisão. Tanto em 74, como eu falei, o Emílio Belo, que ele era um grande produtor da MPB, e também no júri veio o Roberto Menescal. Eles foram para lá, eles vieram para cá, eles foram lá para o Rio com uma outra pensamento sobre música daqui em Belém. O Emílio Belo falou na sua coluna no jornal lá no Rio, dizendo que dois grandes artistas muito bons ele viu lá no Pará, que foi o Vital Lima e a Fafá de Belém. E ele fala que depois nós vamos ouvir muito a Fafá de Malha Pura Figueiredo, Fafá de Moura Palha Figueiredo, que é a Fafá de Belém. Realmente depois se tornou uma grande cantora paraense. Além dos artistas novos, é importante notar também quem fazia esses festivais, que eram também alunos da universidade. Em 67 foram alunos do terceiro ano da Faculdade de Direito. Do DCE foram os alunos de Economia, alunos que eu vi foram alunos de Economia, Biologia, o Alci Guimarães, que hoje é professor aqui na área de saúde, também foi organizador, alunos que faziam, e as pessoas que participavam, a torcida, né? Eles eram também influentes, porque houve pessoas que mandavam cartas por jornais, dizendo que a torcida prejudicava algumas pessoas, havia uma crítica. Não era tudo perfeito, claro. O próprio Paulo André, quando ele ganhou de 67, ele fala que há muitas falhas para acontecer o segundo, tem que postar muita coisa, a aparelhagem não saía bem, a acústica do ginásio não era boa, não havia, eles na hora tinham que fazer, porque eles não ensaiavam antes. Então acho que são muitas coisas que tem que ser pesquisadas. Como eu falei, a pesquisa é bem recente, eu estou partindo só dos periódicos, alguns livros de memória. Mas acho que o festival dá para fazer um trabalho interessante, até para o festival de cinema, quem trabalha com cinema, acho que seria interessante poder ver esse festival dos artistas, dos atores famosos que vieram para cá e deram uma perspectiva sobre o que aconteceu no Cinema Pará. Até o Líbero Charles foi homenageado nesse festival. E eu tenho eu vou começar a partir para o Festival da Caju, do diretório do
Centro de Juventude Católica. O problema com as fontes lá é muito grande, eu vou ter que ir atrás mesmo de muitas fontes. E é mais ou menos isso, espero que tenha deixado alguma coisa. Obrigado. Muito bom. É muito curioso que a lógica da vanguarda musical que surge nos anos 60 aqui no Pará, ela acompanha passo a passo o que acontece no Sudeste, né? E da mesma maneira como ocorreu no Sudeste, um descolamento dessa vanguarda dos anos 60 com a tradição musical das rádios, das orquestras de rádio, os cantores de rádio, da Rádio Nacional, coisa parecida ocorreu aqui, né? Então, havia um sistema estelar, como dizem alguns autores, um star system local ligado à rádio, né? Havia conjuntos, orquestras, músicos famosos, né? O Massaneta, que a gente está tão acostumado nas nossas pesquisas de encontrar, né? Guian Gil Barros, cantores, né? O Ari Lovo, que começou na Rádio Clube anos 50, né? Tácito Cantuária, por exemplo, né? Que é estudado pela Bianca, e dentre outros, eles vão ceder lugar a essas novas estrelas da música paraense nos anos 60, da mesma maneira como no Rio de Janeiro, lá os cantores de bolero e samba canção da Rádio Nacional vão perder espaço para o pessoal da Bossa Nova nos anos 60. E apesar do festival aqui não ter a mesma lógica mercadológica, midiática que teve no Sudeste, né? Porque lá no Sudeste estava ligada às grandes televisões, redes de televisão nacional, e no caso do Pará, o festival tem sido iniciativa ou de uma vanguarda de artistas, né, de músicos, ou dos estudantes, que é o festival que você está estudando, mas o sentido de inovação, né, de ser um grupo de jovens músicos que quer repensar a música brasileira é o mesmo, né? O sentido é o mesmo, tanto que há esse intercâmbio, uma coisa interessante que Cleiton aponta, né? Esse intercâmbio entre os músicos locais e os músicos lá da vanguarda da Bossa Nova no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, há um sentimento mesmo de vanguarda, tem um mito de origem, da mesma maneira como há um mito de origem da Bossa Nova no Sudeste, né? Que o João Gilberto inventou, descobriu, e depois foi lá nos apartamentos na Zona Sul, do pessoal da Bossa Nova, e eles iam apresentando o João Gilberto para um e para outro, e vão imitando a batida do João Gilberto. Então, da mesma maneira, tem um mito de origem aqui em Belém, do De Campos Ribeiro, que é apresentado como um criador local da Bossa Nova, que de repente lá, influenciado pelas novidades do Sudeste, inventa uma Bossa Nova paraense e apresenta para os compositores, para os músicos locais, que eram meio que um grupinho mesmo, um grupo de amigos, né, de pessoas que se visitavam, né, que iam na casa do Rio Barata, assim por diante. Então é uma nova geração, isso a gente vai falar bastante na mesa de amanhã, né, sobre música popular. É uma geração nova de músicos que vai ocupar espaço, que acaba ocupando espaço nos meios de comunicação. Você falou aqui do programa do Pierre Beltrán, né? Eles começam a se fazer presente nos meios de comunicação, mas não na chave mais das rádios como era antes. Porque as rádios paraenses nos anos 50, 40, Rádio Clube 50, elas que traziam as atrações nacionais para cá, né? Muitas atrações nacionais vinham. Já os estudantes e essa vanguarda musical dos anos 60 já não tinha a mesma condição de trazer, como não veio, né? Você diz Chico Buarque, Bete Carvalho, por exemplo, né? Então é uma outra geração, né, de artistas que vai ganhar espaço justamente com o festival acaba sendo a sua vitrine, né? Ok, agora eu vou pedir para alguém controlar o meu tempo, que eu vou encerrar a nossa mesa com a minha apresentação, tá bom? Então, eu vou apresentar um trabalho intitulado Espacialização Festiva em Disputa, Estado, Imprensa e Festeiros em torno dos terreiros juninos de Belém dos anos 1970, um título bem longo, que é um trabalho, que é um produto da minha pesquisa maior, que trata das expressões culturais de massa e da cultura popular
em Belém, meados do século XX, que é o tema guarda-chuva. Essa aqui é uma pesquisa particular, específica, feita em cima de uma polêmica que eu encontrei nas fontes que eu pesquisei no acervo Vicente Salles do Museu da UFPA, que é uma polêmica em torno da presença dos terreiros de rua em Belém na segunda metade da década de 70, especificamente 76 até 1981. Esse é o período, efetivamente. Eu falo espacialização, porque o conceito de espacialização é um conceito geográfico. Nesse trabalho eu faço um diálogo com a geografia, a partir da ideia de que as práticas sociais, elas acabam redimensionando os usos do espaço, atribuem novos significados ao espaço. E à medida em que as relações sociais modificam o espaço, a própria configuração espacial interfere de forma recíproca nas relações sociais, que é uma perspectiva de um importante filósofo que transita muito pela geografia, chamado Henri Lefebvre, autor de um livro-chave para essa discussão, chamado A Produção do Espaço, se eu não me engano. O espaço produzido, mais ou menos isso. Agora me deu um branco em relação ao título. Essa polêmica, ela envolve 3 personagens principais: poder público, jornalistas e os organizadores dos terreiros de rua nesse período, chamados pela imprensa de festeiros. É importante perceber que esses personagens, esses atores, eles não são unitários, certo? Então estamos falando lá de atores que são heterogêneos, até porque havia políticos a favor da presença dos terreiros de rua, políticos contra a presença dos terreiros de rua, políticos administradores públicos que toleravam e outros que não toleravam, da mesma forma como havia jornalistas que denunciavam os terreiros, outros que eram mais brandos em relação à presença deles, e da mesma forma os festeiros, alguns deles estavam ligados efetivamente à vizinhança onde as festas eram realizadas, e outros mais profissionais simplesmente atuavam como empresários dessas festas de rua. Então considerando essa diversidade dos sujeitos que a pesquisa trata dessa polêmica em torno dos terreiros de rua. E o recorte, na verdade, se situa, se nós observarmos bem, nas 2 últimas fases da ditadura militar, 76 até 81. Então a gente já pega aí os resquícios do AI-5, né, e caminhando para a abertura política. Então, o campo dessas manifestações, desses folguedos populares, é um campo que aparentemente não parece ser tão preocupante para as autoridades da ditadura na época, mas era. Fazia parte das estratégias de controle da população. Mas é um controle pautado na ideia de hegemonia, quer dizer, na lógica gramsciana da negociação, da manutenção, da dominação do poder pela classe dominante. Então ela não pode ser uma dominação unicamente repressiva, ela precisa ser negociada para garantir a vantagem da classe dominante, né? Mas ao mesmo tempo conceder espaço para os mais fracos. A primeira fonte que me chamou a atenção no levantamento que eu fiz foi do anúncio da criação de um arraial junino da prefeitura, do primeiro arraial junino oficial da prefeitura de Belém, em 76, que seria construído na confluência da Avenida Duque de Caxias com a Travessa Antônio Baena. E o anúncio dizia, né, que finalmente esse arraial iria resolver o problema da presença dos festejos juninos nas ruas da cidade, porque agora as pessoas podiam todas ir para lá, participar da festa, né, sem precisar fazer os seus terreiros particulares, e lá elas assistiriam as apresentações dos bumbás, dos pássaros e das quadrilhas. E além disso, as festas seriam festas dançantes, haveria a presença de uma aparelhagem tocando, né? Já havia aparelhagem, aliás, desde os anos 40 a aparelhagem de Belém, né? Haveria um sonoro tocando na festa. Curiosamente seria o sonoro alviazul, justamente
Travessa Antônio Baena, e o Sonoro faria a festa dançante, o baile dançante, que por sinal era uma característica das festas de terreiro de rua do subúrbio na época, a ênfase no baile dançante, né? Então, essa iniciativa tem a ver com o interesse do poder público em disciplinar os festejos. Os jornais da época falam muito em disciplinarização dos festejos, abertamente. A palavra não só os textos dos jornalistas, como os decretos, como os textos oficiais publicados pelos administradores públicos, falando dos festejos juninos. A palavra disciplinarização é usada literalmente, né? Isso nos lembra imediatamente Michel Foucault, né? E essa disciplinarização vai se dar não só pela criação do terreiro junino oficial da cidade, mas também da criação de entraves, obstáculos para a realização dos terreiros de rua, que seriam o crescimento do número de taxas, diversidade de taxas, de valor das taxas, de licenças, formas de policiamento, né? Então há um crescente nesse período que vai de 76 até 81 dessas formas de controle, que vão estar sintonizadas com o discurso alarmista, muitas vezes, das matérias jornalísticas, que vão caracterizar as festas de terreiros de rua como espaços violentos, como festas barulhentas, e principalmente barulhentas por causa da presença das aparelhagens, né? E principalmente como festas juninas não autênticas. Por quê? Porque eram voltadas para o comércio. Há uma nostalgia e também uma idealização, e aqui eu lembro a discussão que é feita pelo Elielton, da parte dos jornalistas, de muitos jornalistas pesquisados, de textos lá dos jornais que foram pesquisados, que falam de uma festa junina do passado que era feita pelas vizinhanças, que as pessoas distribuíam comida livremente para os frequentadores, não é? que eram festas pacíficas, em que não havia conflito, não é? Na verdade, essa festa alardeada de maneira nostálgica, na verdade não existiu. É uma construção justamente nesse momento de crise, de conflito. Porque os terreiros de rua, para que eles de fato se sustentassem, né, eles vão claramente caminhar na direção da comercialização, né? Que a vizinhança vai realizar a festa, mas a vizinhança também vê a festa como um meio de ter algum ganho, né? E isso não é nenhum impedimento para que a festa seja autêntica, né? que ela corresponda aos anseios da efervescência festiva daqueles que organizam, daqueles que participam. As críticas nos jornais diziam que eram festas que cobravam entrada, que vendiam as comidas, vendiam as bebidas, né, que não tinha poucas apresentações de bumbá, poucas apresentações de quadrilha, raramente os pássaros estavam presentes, eram festas dançantes e, o pior, cujo repertório musical não tinha nada a ver com festa junina, porque tocava, aí vem as matérias lá do jornal, né? Tocavam músicas de embalo. Lembremos que o final da década de 70 é o período da discoteca, né? E as músicas de discoteca, então, vão ser muito, muito tocadas nesse período, inclusive nos terreiros juninos. Em contrapartida, o terreiro oficial, e daí 76 em diante, a prefeitura vai editar vários desses arraiais oficiais da cidade, teriam justamente essa roupagem mais folclórica, junina, né? Procurando estabelecer esses terreiros oficiais como espaço da tradição, em oposição aos terreiros de rua, que não seriam exatamente juninos, né? Quer dizer, não seriam para quem? Né? Não seriam para alguns políticos, não seriam para alguns jornalistas, partidários dessa idealização, né? Dessa nostalgia das festas juninas. Mas seriam juninas, sim, para as pessoas que organizavam, para as pessoas que delas participavam. Há como eu falei antes,
uma quantidade grande de decretos que vão ser baixados nesse período de 76 até 81, que vão limitar a presença dos terreiros de rua, porque a principal acusação era que os terreiros de rua atravancavam o tráfego na cidade. Já na época isso já era um problema em Belém, né? Mas prejudicavam o trânsito de veículos na cidade. Há um discurso de que Belém é uma metrópole, a cidade não pode parar por conta dessas iniciativas de vizinhança. E muitas matérias de jornais, aliás, os jornais vão, alguns deles, denunciar e outros sair a favor dos terreiros, né? Justamente em torno dessa questão do tráfego na cidade. Eu trouxe aqui algumas imagens, pode clicar aí dentro, por favor. Então essa aqui é uma foto do Jornal Liberal de 78, que mostra o terreiro breviense, localizado na Travessa de Breves, bairro do Jurunas. E observe a intenção do jornalista aí nessa foto, né? Ele procurou captar justamente o momento que o ônibus passava pelo portal do terreiro, né? E, bem, ele deve ter esperado, né? Foi uma foto ensaiada essa aí, né? Vamos esperar e clicar o momento que a legenda dessa foto é mais ou menos assim: absurdo, inédito, o ônibus tem que passar com muito cuidado pelo portal do terreiro. O portal ele tem uma importância, essa porteira aí, ela é muito importante porque ela é a cara do terreiro, né? Ela traz a decoração típica do terreiro. Observem aqui que nós temos aqui a bandeira do Brasil e a taça, 78 anos de Copa, né? Então o terreiro também estava comemorando a Copa do Mundo. E além de servir para separar as pessoas que pagaram para entrar daquelas que estão fora, a porteira ela marca o momento de entrada ou de saída das quadrilhas ou dos grupos folclóricos que viriam se apresentar, né? E a imprensa e os críticos, né, vão dizer que isso é um absurdo porque a cidade não mais comportava esse tipo de manifestação, né? Ela não poderia estar aí na rua, né? Não poderia ficar relegada à decisão do povo. Vamos ver a outra imagem. Já aqui nós temos uma outra matéria que apresenta uma visão positiva dos terreiros. O título dessa foto fala de como é que o povo junto organiza de forma espontânea o terreiro de rua. Aqui é um terreiro que não foi identificado, o local não foi identificado na matéria. Essa foto foi publicada na província do Pará em 73 e mostra lá as pessoas fazendo o terreiro de rua na periferia. A matéria não fala em nenhum momento de problemas ao trânsito de veículos na cidade, né? Então, uma característica que a gente vê aqui é a preparação do terreno, né, onde vai ficar o terreiro, que é feita com areia branca, né? Espalha-se areia branca, cerca-se, faz a cerca, coloca-se as bandeirinhas e se instala os brinquedos juninos aí. Essa já é uma foto favorável. Vamos ver a próxima. Aqui nós temos a qualidade da foto no jornal tá assim mesmo, tá ruim. Eu só queria apontar aqui nessa foto, é a foto do terreiro das Feras no bairro do Jurunas. Foi publicada no jornal A Província do Pará em 73. Como é que na época já se fazia uso das faixas como meio de divulgação dos terreiros. Curioso que, em geral, eu vi várias fotos como essa, né? Geralmente o patrocinador dessas festas eram empresas de bebida, principalmente a Coca-Cola, que está aí, né? E as faixas já traziam todas as datas em que a festa ia ser realizada. Essa, a gente pode ver pela foto, é uma região realmente nos arrabaldes da cidade, né? Uma região da subúrbio, né? Como se dizia na época da cidade. E aqui é uma foto muito reveladora, porque essa matéria fala de um terreiro chamado Terreiro do Movimento Jovem. É uma matéria muito favorável aos terreiros, porque, bem, havia dois tipos de terreiro, principalmente na periferia da cidade na época: os terreiros de rua e os terreiros de terrenos baldios, né, que eram, na verdade, eram alugados, né, e se fazia lá o terreiro. Quanto tempo? Sim, já estou terminando.
esse terreiro, ele teve muito espaço na província do Pará. Ele tinha até relações públicas para fazer todo um discurso denunciando a perseguição que a prefeitura, que o governo do estado, que a Secretaria de Segurança fazia aos festeiros em Belém, né? E aí, quando eu me deparei com a foto, encontrei aí, ó, feirão, discos e fitas, avistão, tudo mais barato. Quem era o dono do terreiro? O Carlos Santos, né? Que, por sinal, era patrocinador, era um dos anunciantes no jornal Província do Pará, né? Então, se explica, né, por que eles conseguiram uma matéria de página inteira no jornal, que justamente criticando as medidas tomadas pelo poder público contra os terreiros. Então, nós vamos ter nesse período vários decretos que vão proibir, mas sempre os decretos vão deixar uma brecha para que os terreiros de rua aconteçam na cidade. Há um decreto, por exemplo, não vou ler porque senão isso vai ocupar muito tempo, mas há um decreto que dizia assim: não é possível fazer terreiros de rua em Belém, é preciso somente pessoas idôneas que consigam provar completa idoneidade e necessidade extrema de se fazer o terreiro de rua, poderão fazer terreiro de rua. Isso é uma brecha, né? É uma brecha que pode ser alargada com o uso. E somente em 81 é que, de fato, efetivamente, as autoridades vão conseguir proibir os terreiros na via pública. Quer dizer, vão conseguir criar um ordenamento, né, uma legislação que vai coibir a ocupação das vias mais movimentadas da cidade. Por quê? Os terreiros de rua, eles vão se afastar para a periferia mais distante e vão permanecer ocorrendo em Belém até os dias de hoje, como acontece até os dias de hoje. Então, como resultado, nós temos, na verdade, uma nova configuração dos festejos juninos na cidade, por conta dessa disputa espacial, né, pela espacialização. Então, de 76 para cá, a cidade de Belém sempre conta com seu arraial oficial, que nem sempre é tão atrativo para a população assim, né? Mas sempre tem lá o seu arraial oficial, os concursos oficiais são realizados. Se espalha pela cidade, como todos sabem, os terreiros privados de casas de festas, de escolas, de terreiros de religião africana e assim por diante, né? Mas também há nas regiões mais afastadas, nas áreas menos urbanizadas na cidade, até hoje, os terreiros de rua, né, que são tolerados pelas autoridades públicas, né? Existem meios de conseguir, pela rede de aliança com políticos, com empresários, com pessoas importantes na cidade, os festeiros da periferia de Belém têm como conseguir a liberação de determinadas vias para a realização de terreiros. Aliás, muitos desses festeiros que começaram organizando terreiros de rua, mais tarde vieram a se profissionalizar, a se tornar organizador de festas, de outros tipos de festas dançantes pela cidade. Aliás, muitos dos atuais proprietários de casas de festa na periferia de Belém começaram como festeiros, organizadores de terreiros juninos na sua vizinhança. Foi um processo de profissionalização. Então, essa modificação do cenário da ocupação espacial, ela acabou sendo um caso de disputa, de relação de forças, que vai colocar à prova justamente o poder, de fato, até onde os políticos da ditadura, do final da ditadura militar, poderiam ir no controle e na disciplinarização do povo, né? Aqui nós temos um exemplo dos limites que a eles eram estipulados. Bem, gente, então vamos abrir agora para o debate. Vamos escrever, fazer o quê? Um bloco de 3 perguntas, né? E aí todo mundo responde, depois a gente abre para mais 3 perguntas. Quem gostaria de começar? Quer vir aqui ou quer fazer daí mesmo? Só levanta, por favor. É a pergunta para o Cleiton. É o seguinte, tu falaste do primeiro festival de música popular do Pará de 1967.
E assim, eu acho que até pelo ano, não tem como a gente não esquecer, não lembrar, quer dizer, do Festival da Record, dos festivais que teve repercussão com o Caetano Veloso, com o Geraldo Vandré, menos particular. E eu queria saber se esse festival, ou esses festivais que aconteceram aqui, eles tiveram alguma repercussão no sentido mais amplo do regime militar, como tiveram esses feitos promovidos pela Record.